Oi, oi, oi. Oi, falando. Só não tem voz pra cantar, gente. Gente. Oi. Minha voz hoje tá normal, né? Alhamdulillah. Tem o rosto daquela cantora que tem um pouco a voz da Ivete Sangalo, só que ela canta meio que sertanejo. Ai, eu não. Vai dar certo. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, minhas joias. Muito boa noite, gente. Com a energia hoje lá em cima, explodindo, tá? Então, vamos começar o nosso podcast. A gente começou um pouquinho atrasada, mas por uma boa causa. Vocês vão sair daqui hoje muito mais felizes, porque nós temos uma trajetória incrível, né? A Leona tem para contar para vocês. E antes de falar, de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero falar sobre nossos patrocinadores. E os nossos patrocinadores de hoje é a NutriWay Suplementos, que é na Rua Manuel da Nóbrega, 219, Centro de Diadema. Também você encontra lá em Itaim Bibi, na Rua Clodomiro Amazonas 886. Também tem NutriWay, gente, na Vila Nova Conceição, que é na Avenida Hélio Pelegrino 743, na Avenida Jurema 286, em Moema. Também o nosso patrocinador é o Espaço Hana 7. Espaço Hana 7 é o meu espaço, é o espaço mais badalado daqui de Diadema, viu? Então você que quer ficar linda, maravilhosa, já sabe. Espaço Hana 7. Havaí Restaurante, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro São Bernardo do Campo. E você já sabe, das 11 da manhã até as 4 do dia seguinte. Então você que está com fome, já sabe onde encontrar a melhor comida no restaurante tradicional de São Bernardo do Campo. Criativa 3D Produções, também você que quer ficar lindo na foto, fazer um podcast, você que quer gravar, gente, seja o que for, conversa, cursos, enfim, tem a Criativa 3D Produções, telefone é 11 97322 3635, você fala com o Délcio. É isso aí. Então, quero mandar um abraço especial para você de casa, você que está sempre aqui nos seguindo, está sempre participando conosco nas terças e quintas-feiras. E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a Leona Top Flor. Tudo bem, Leona? Tudo, meu amor, Seja e você? muito bem-vinda ao Obrigado, Olhar Plural. obrigado. Obrigado por abrir a porta da sua casa, né? Do seu evento, do seu canal, do nosso canal, né? Eu acho que Drag Queen tem que trazer exatamente isso, sempre muita alegria, irreverência, felicidade, tirar a tristeza que tanta gente já tem uma correria todo dia, né? Então, Drag Queen, quando ela aparece, é para diversificar tudo isso, né? Então, quando a gente tá usando plataformas como essa, para não só levar a Drag Queen só como show ou como um telegrama, mas sim falar de uma pessoa Da viva, né? história, Drag Queen né? não é uma boneca e simplesmente só um artista, tem uma vida por trás disso e graças a trabalhos como o seu, como a sua equipe, a gente consegue trazer um pouquinho dessa história, não só minha, porque são milhares de drag queens, né? Sim, E que tem a sua história de contagem aí, e para mim é muita felicidade passar mais um pouquinho da minha história de todo esse trabalho aí. São longos anos, eu né? posso imaginar. Estamos muito felizes com a sua presença. Quero agradecer muito, principalmente ao Ale Bertoldo, né? Que é o meu maquiador. Tá. E hoje, gente, olha, todo mundo só vê de cabelo curtinho, né? Aí hoje, pela primeira vez, eu estou com o cabelo assim, tá vendo? Ale, um beijo carinhoso, muito obrigada. Ele que fez essa ponte entre nós, né? Para que você estivesse aqui hoje também, para falar da sua trajetória linda, maravilhosa. E também tem uma galerinha já aí ligadinho nos assistindo. Maravilhoso. Diretor, boa noite. Boa noite, Ciane. Boa noite, Leona. Boa Muito noite. bem-vinda, viu? Obrigado, obrigado.
Leona, você tem 24 anos de carreira Sim, como drag queen, correto? isso. Como foi o seu primeiro contato com a arte drag e o que te motivou a subir no palco pela primeira vez? Eu acho que tudo na vida nós temos inspirações, né? Primeiro nós nos inspiramos nos nossos pais, nos nossos avós, Sim. que são as primeiras pessoas que a gente vê quando se ganha vida, né? E dentro daquela educação ou criação que a gente tem. Assim foi quando eu conheci a noite. Então, meados de 99, 98, 99, 2000, por ali, eu conheci a noite. E aí, conhecendo a noite, a gente vai conhecer drag queen, Sim. né? Porque hoje nem tanto, mas antigamente era a cereja do bolo da boate, né? Um momento Uau! ápice, momento show. Esperado por todos, né? Isso. Então, quando eu conheci a noite, que foi meio no susto. Para quem não conhece, existe um dos pontes gays, que é ali na Vieira de Carvalho com o Largo do Aroche, entre a Praça da República. É um point gay de muito tempo, né? Então, onde tem os bares, os encontros, as divulgações. E aí eu, por um encargo, com o meu primeiro namoradinho, eu com meus 17 anos, desci para a gente poder pegar um outro ônibus que Sim. parava ali na Praça da República. E a gente viu aquela movimentação, homem com homem de braço dado, gente beijando na boca, e a gente era aquele namoradinho de embalada hétero, né? Eu era professor de axé, ele era Eita! dançarino de axé também. E a gente não entende, por mais que a gente se entendia como Sim. gay, a gente não nunca ia imaginar, ninguém nunca instruiu a gente que existia um local Onde as aonde pessoas. nós, né, que a gente chama de Ah, vale, aonde nós iríamos nos encontrar. sim. E aí descobrimos essa Vieira de Carvalho. E ali sempre teve divulgadores, né? Porque antigamente os convites eram de papel, né? Impressos, porque não tinha internet. Então a única forma de você conhecer as boates, de você ir até elas, era pelos promoters que ficavam Sim. panfletando. E aí eu já comecei gostando dali. E nessa mesma noite nós desistimos do que nós íamos fazer e fomos para a primeira boate, Uau, que que legal. hoje é fechada, mas chamava Salvation, né? Ali no Lago do Arocho também. Ela era um puteiro durante a semana e uma boate durante o final de semana. Uau, que louco! Isso é. E o palco era Transformava do dia pequenininho, numa ela era uma boate que tinha espelho do Sim. teto, as paredes, então assim, você se via em todos os locais e o show, quando você fazia show, né, as artistas quando se apresentavam, elas conseguiam se assistir, Ai, que porque os espelhos eram imensos. Por ser uma boate, um cabaré, as dançarinas ficavam se vendo, né? sim. E aí eu frequentei essa boate, peguei aquela estima de querer estar quase todos os dias, então nós conhecemos numa quarta-feira, e aí já fomos na quinta, na sexta, no Uau, sábado, no gostou, domingo. hein? Você já Gostamos ficou. nós, a gente encontrou o paraíso, mulher. Imagina você ir para um lugar que você fala, eu quero morar aqui, E ficar né? livre para fazer, para ser você mesmo no Exatamente. E local, aí fui né? assistir o Curtir. show. Quando eu assisti o show, que eu vi que aquilo não era mulher, aquilo não era homem, aquilo tinha um nome, aquilo tinha algo artístico, né? Então eu saí perguntando para as bichas da boate, tipo, mas como que fica daquele jeito? Já é assim, a pessoa fica assim 24 horas, como tem pessoas que ainda acham que a gente Fica dorme assim, e acorda assim, né? Com a peruca na cabeça. E aí foram me passando informação. Aí primeiro eu me tornei promoter da boate, Sim. porque aí sendo promoter eu não pagaria entrada e ainda teria acesso ao E camarim. poderia ir todos os dias, se quiser. Isso, Poderia. né? Porque aí eu teria que estar lá para Sim. divulgar de quarta a domingo esses lugares. E aí eu tive acesso ao camarim para poder ver. Antigamente você não podia sair assim de casa, né? Podia acontecer milhões de coisas com você pelo caminho. Então as pessoas, os artistas levavam sua maleta, suas roupas para dentro do camarim e se transformavam lá dentro desde o comecinho, fazendo barba, se montando, né, se produzindo e depois do show para ir embora tiravam tudo para poder ir para casa como se fosse um rapaz normal. Então eu comecei a ver aquele processo desde o comecinho. Então eu chegava da rua, da divulgação, eu sentava no camarim e ficava xeretando ali quietinho. Ah, atrapalho? Não. Então eu vi vários artistas da minha época que eu consegui ver do começo ao fim. Isso para mim era... Aquilo me encantou. Parecia que para mim estava escrito uma placa assim: você nasceu para fazer isso. E aí eu já comecei a pagar para alguém me maquiar. Ainda hoje existem concursos, né? Sim.
de drag queens, concursos para você ganhar como drag da casa, com prêmios. É bem menos, mas ainda tem. E aí eu já comecei, olha, bicha, você quer ficar conhecida? Você quer que o povo te veja? Você quer se tornar uma drag queen? Tem que se jogar em concurso. Porque só assim que os donos da casa, as pessoas vão começar a te conhecer. E aí eu comecei, alugava roupa, maquiagem, Se peruca, dedicou isso, pagar totalmente. música, né, para editar uma música que seja específica para você fazer show. E aquilo foi tomando forma, né? Então eu já comecei a arrancar pedaço do cabelo para poder caber a peruca, tirava a sobrancelha. Eu sempre tive a barba muito cerrada desde Sim, pequenininho, então com 13 anos parecia que eu já tinha 17, porque eu tinha comecei a fazer a bastante. barba muito cedo. E, e aí tem que fazer toda essa transformação para poder aparecer. E durante um ano e meio, eu fiquei nessa situação de me montar, de mostrar a cara. Como eu era promoter, comecei a me montar de quarta a domingo para poder estar na rua panfletando. E aí eu ficava me ensinando, porque as profissionais da época não tinham a vontade de te ensinar, Sim. mesmo você pagando. Então elas te maquiavam de costa e você só virava no espelho na hora que ela Isso. falasse, bicha, tá pronta. Aí você olha e E aí vê. você ficava de olho fechado pensando assim, tá passando o pincel aonde? Aonde? Quanta coisa que a pessoa tá colocando, O que né? que tá fazendo? Porque senão E se fosse olhando, você ia aprender a fazer e aí... isso, então para elas não, era É, mais uma bicha competindo, era mais uma bicha na praça. Naquela época eram em menos quantidade, então elas trabalhavam em todos os lugares, fazia recepção, depois tinha show e tinha festas para fazer. Então, enquanto mais drag tivesse, menos trabalho, elas imaginariam que sim. menos trabalho elas teriam, né? E aí eu vim de uma segunda geração onde tem um amigo íntimo até hoje, que tá com uma amizade comigo há mais de 20 anos, que é a Micaela Drag, é, que abriu a maleta, a gente foi morar junto, e ela falou, bicha, começa. Você não sabe nem como é, por onde é, vai E imaginando vai e vai fazendo. fazendo. Então eu fiquei um ano e meio aí bem, parecendo a bruxa Queca, toda destruída. Punha uma lente branca, um dedo de sobrancelha, um Meu pretão que Deus. virava um cinza, Sim. colocava uma peruca, e pelo fato de eu estar gritando o nome da boate, me divertindo, abraçando os outros, eu sempre fui muito acolhedor com essa questão de ver o público, né? Então, quando eu me apresentava, era o griteiro, porque, bicha divulgadora, bicha, às vezes não sabia nem meu E o povo já nome. te conhecia, né? Isso, não sabia meu nome, mas falava, Nessa é a bicha que época. divulga a boate lá na rua, né? Então nós tínhamos 3 pontos, que era a Vieira de Carvalho, tem um local que chamava Autorama, que é do lado do Parque Ibirapuera, aonde as pessoas iam com um carro no recuo do estacionamento para ferver. Tinha som alto, barraca de pizza, as gays ficavam fervendo e nós também íamos lá. E tem ali no alto da Paulista, na Rua da Consolação com a Paulista, aonde também tinha um point para a gente divulgar. Então, nós, como divulgadores, andava esses lugares, né? E eu fui tomando conta daquilo até quando, há uns 2 anos fazendo tudo isso, eu já comecei a ganhar um cachezinho aqui, a ganhar outro ali. Participava de parada gay, um dono de boate gostava do meu perfil. E aí a coisa foi tomando forma nessa época. Foi Sim. desse jeito, assim, foi se jogando, Foi se jogando, né? foi indo, foi com a coragem É uma seguindo, coisa que se né? você pensar muito, você não faz. Porque realmente dá muito trabalho e você não chegar à perfeição, né? Porque ninguém chega a isso, mas chegar ao ponto do capricho, chegar ao Sim. ponto do seu perfil, que você não pareça com ninguém, mas Mas você que tem a tenha o sua seu. própria Isso identidade, leva né? tempo, isso Fala, eu tem quero. dedicação, leva dinheiro, né? Porque você investe muito mais do que você ganha. Imagina eu como um homem, um senhor praticamente, né? Uma maricona já, e ter que de um rapaz se transformar em uma boneca. Então é muita argamassa, é muito cimento, é muito tijolo, é muito dinheiro para a bicha poder ficar mais ou menos feminina. Ai, fica bonita demais, lindíssima, né? É, Com diretor, como é que certeza. tá o nosso chat? Fala pra Tá nós. aqui, tá bombando. Já tem perguntinhas aqui pra Leona. Ai, Gente, maravilha. tem mesmo. Interagindo, gente, drag é Uau! Isso aí. interação. Ô, Leona, o, o Marceleza, ele pergunta assim, para conseguir oportunidades de apresentações, quais as dificuldades que você teve, as grandes mídias televisivas e se existe preconceito na mídia? Olha, quando
para conseguir um espacinho, né? Era terrível. Então eu fiz praticamente durante 3 anos da minha vida, eu fiz show de graça. Sério? Para eu ter que estar no meio delas, Chique. eu não tinha que, você cobra um cachê. Mesmo você Depois, investindo em você, tudo aquilo. sim, eu era a bichinha. Ah, Vamos ver até onde ela vai, né? Então existia aquela competição de quem vai se apresentar melhor, qual é a roupa da bicha melhor, quem gastou mais, né? Então eu sempre usei peruca de fibra, mas na época chegou o cabelo humano. Então a bicha que tinha cabelo humano era a mais rica. Hoje a gente compra strass à torta e direito, mas a bicha que tinha brilho era amiga de travesti que vinha da Europa e que o strass era só Swarovski, que não tinha uma outra marca. Então uma bicha que aparecia com um busto forrado de strass, ela tinha um carro importado, porque aquilo era muito poderosa. caro, Sim. né? E o cachê nunca foi valorizado e nunca acho difícil ser, né? A gente tem valor viajando. Então, eu fiz o que a Jimmy Kier, que muitos conhecem, que é o de César, que participou do BBB, acredito que foi o 13. Ele foi uma pessoa que eu tive contato Uhum. e que Deus pôs na minha vida e ele me ajudou muito na questão drag, né? Olha, bicha, você tem que cumprimentar todo mundo, você tem que amar o que você faz, não adianta olhar o cachê, você tem que se mostrar, se monta mesmo, tem dinheirinho, vai na boate, mostra a sua cara, até o dono te ver e te colocar para fazer show. Faz o seu portfólio aqui, faz a sua vitrine, porque o que dá dinheiro é viajar. Você precisa ir para o interior, precisa para outros municípios, para outros estados, que é isso que vai te dar retorno para um bom figurino, que vai te dar retorno para você ter nome. Sim. Tá bom. Então eu comecei a fazer isso. Então, por isso que eu fiquei um bom tempo. Eu pedia para fazer show. Eu falava, posso fazer? Ai, mas olha, já tem um elenco, a gente não tem cachê. Não, eu quero aparecer. Então eles davam oportunidade. Eu comecei a aparecer, principalmente aos arredores como Osasco, Mogi das Cruzes, Suzano. Tinham boates pequenas que davam essas oportunidades, né? Então a bicha fazia sua malinha, pegava seu trem E ia embora, picava a mula, ia vamos embora lá. de manhã para não apanhar no meio da estação, né? Porque eu já apanhei muito da questão do preconceito de vida mesmo, Como né? o Marcelino estava fazendo a pergunta, perguntando se existe um preconceito muito grande, né? Depois dessa questão. Quando você sai ou quando você. Então, você está acabando de falar que sim, né? Hoje em dia, Que acho tem que que se com a desmontar exposição pra da sair, mídia, da internet, tudo ficou melhorou. mais visado, né? Mais respeitoso, Sim. né? A televisão também, como ele disse, a televisão trouxe também a questão de mostrar que eu sou um ser humano, sou um homem, independente da minha condição e opção sexual, você pode ser uma drag queen, uma senhora Sim. pode ser uma drag queen, uma criança pode ser uma drag queen, porque é a arte de você se transformar, Sim. né? Todo mundo não pode se maquiar de palhaço, Sim. de monstro no Halloween, por que não de drag queen? Né? Então as pessoas ainda tinham a questão na cabeça formada de que o gay podia ser drag queen. A mulher hétero, cis, não. Ou uma senhora, não. Só o gay. Isso é uma coisa do gueto gay. E isso foi se transformando. E a televisão foi mostrando mais a questão que isso é um ganha-pão, que isso é um trabalho honesto, Sim. que é você vender a sua arte, né? Você vender o seu perfil para fazer diversas coisas. Então, isso foi mostrando transformação, né? A TV foi uma das que mais ajudou. Eu fiz vários programas de TV pela questão de ter contato com pessoas. Então, já fiz SBT, já fiz a Globo, já fiz a Record. Na época teve a situação também da Manchete, que a gente participou. Então, teve muita coisa que contribuiu com isso, né? O preconceito, você vê pelo olhar. Eu acho que as pessoas aprenderam a respeitar, mas quando a pessoa tem um preconceito, ou quando ela tem alguma ignorância sobre, Sim. você vê pelo rosto o Pelo olhar. repúdio, né? A distância. Antigamente era mais falado isso, a pessoa fazia comentários, cochichava, faziam caras e bocas. Hoje em dia, acho que por causa da questão de você entender que você pode processar a pessoa, que você não vai ficar calado, que você está no seu direito, né? Ai, Até porque pessoa- você sai assim, por mais que assuste qualquer pessoa, não assusta pro lado negativo. A pessoa vai ter um impacto. Né? Igual eu estava passando aqui no corredor, a moça virou exatamente na esquina do corredor, então ela fez tipo... Oi, aí ela, nossa, tá linda, boa noite. Então, você vê que ela se assustou, porque não é uma coisa que você vê lá na gôndola do mercado Sim. comprando um açúcar.
você entende que isso é uma coisa muito restrita ainda para certos Sim. lugares. Quem dera se a gente tivesse. Eu já fiz muito telegrama de abrir uma loja de cosmético, né, nova, em um bairro ou em algum local. E eles colocam a drag queen para pegar o microfone, para chamar pessoas para ver aquela loja, para experimentar um perfume. Então, é um outdoor. Sim. É um holoforte. As pessoas elas vão parar, elas vão mexer, elas vão brincar. Tirar- Querendo ou não, aquilo vai chama- mexer, vai né? mexer, vai E chamar o atenção, que mais né? agrada a gente é você ver que criança quer que você pegue no colo, te chama de Barbie, de boneca, Quer que tira mostra pra foto. mãe, isso. Isso também depende muito da educação da família, né? Tem mãe que puxa a criança, tipo, Nossa, que não horror. chega perto, não olha, não mexe. Que horror, Como né? a gente Eita. ainda vê, é minoria, mas a gente ainda vê Isso. essas coisas acontecerem. Né? Aqui fala que em 2005 você venceu Drag Queen, né? Isso. Como esse título impactou na sua carreira e abriu novas portas para você? Em 2005, em 2000 para 2001, abriu uma boate chamada Danger, que fica ali perto da Igreja da Consolação. E eu saí dessa Salvation e fui ser promoter dessa boate. Era uma coisa inovadora, boate bem grande, os flyers eram do tamanho de um livro grande, então aquilo chamava atenção e precisava de promoter. Aí eu saí da pequenininha e Foi falei, eu já tenho um pouco de experiência, quero entrar. E aí já se abriu com o concurso. A drag Uau. Danger, né? A drag da casa. Então você Sim. tinha um contrato onde você fazia show durante 12 meses, tinha o prêmio Sim. e o contrato. E aí eu fui me jogando durante 5 anos. Aí em 2005 eu falei, olha, Que se eu desafio, ganhar... né? Muito, porque são muitas drags, né? São muitas eliminatórias. Sim. Então você gasta na eliminatória, na semifinal e a final você tem que surpreender. Porque além do público fazer uma escolha, tinha o júri. Então eram 8, 10 pessoas para te julgar da noite, né? Que Caraca, entendiam muita gente, sobre. né? Eram estilistas, estilista. maquiadores, drag queens renomadas, Sim. que iam ver o seu perfil do começo ao fim. Além do voto do público, né? Eu sabia que o voto do público eu teria, por quê? Porque eu estava na rua. Então, se eu fosse o mais ruim possível, as pessoas por gostarem da minha pessoa, por eu ser alegre, divertida, abraçar todo mundo, vão votar nela. Aí eu tentei durante 5 anos e ganhei em 2005, né? Tanto que o valor do cachê era 1.500. Na época eu fiz muita Sério? coisa com 1.500. Leona, sério? Fiz muita coisa, parecia que eu tinha ganhado o valor de uma casa. Pra você ver como a moeda da gente evolui, né? Ainda bem. Hoje, a boate agora ela finalizou suas funções, mas o último concurso que teve foi de 20 mil reais. E isso já é um dinheirinho, né? Mas na época, 1.500 para mim era muito bom. E aí eu consegui ganhar. Né? Teve uma máfia que uma pessoa ganhou na minha frente, mas depois aquilo foi averiguado e nós tivemos uma refinal. E aí eu consegui ganhar. E aí, na minha final, nós tínhamos 2.200 pessoas dentro de uma boate que cabia 1.600. Meu Deus. Gritando meu nome, com faixa, com tudo. Parecia que eu tava ganhando a presidência do Brasil. Do Brasil. Isso. E aí eu entendi que não foi por eu ser maravilhosa no palco. Tipo assim, é a Best Friends Forever Master Blaster. O show dela é... Não, É o melhor do mundo. mas pelo não foi por isso. cativado. Sim. Por eu estar abraçando todo mundo, por eu estar sempre impecável, por eu ter aprendido com essas drags da primeira geração, de que você precisa estar de unha, que você precisa de um brinco, que você precisa estar feminino, que você precisa estar com é de plástico a peruca, mas uma peruca bem feita, não sabe? Aprende, né? Você fazer um figurino que caiba em você direito, que fique... Por quê? Porque você está no palco. Eu acho que a pessoa, ela não está pagando a boate para poder só assistir show. Ela tá ali para se divertir. O show, novamente, é a cereja do bolo. Sim. Então, antigamente, eles paravam, a boate ficava em silêncio, prestando atenção na apresentadora e na coligação do show que vinha a seguir. Então, as pessoas aplaudiam, gritavam, te elogiavam, falavam do seu figurino em palco, assim, você se apresentando e o povo, nossa, que maravilhosa, meu Deus, que incrível. Você era praticamente intocável, né? Sim. Então, isso pra gente não tinha cachê, não tem cachê que pague. Nossa, maravilhoso. Gente, Délcio. Eu. Diretor. Sim.
Tô A aqui. conversa tá boa, né? Mas tá bombando Leona, esse tem chat. recadinhos Obrigado, aqui para gente. você. A Paloma Gomes manda um olá e diz que a Ai, sua make Paloma. é sempre impecável. Adoro as travestis. Paloma é uma querida que É. eu conheci através de uma drag queen que eu sou fanático, que é a Labelle Beauty. Uau! Isso, que é da primeira geração, né? Tudo que eu tenho hoje no meu rosto tem uma boa parte de fotos, evidências e o que eu acompanhei do trabalho dessa Labelle. Hoje não faz mais com a frequência, hoje virou um grande maquiador, né? Uau, Mãos legal. sábias, mãos incríveis. E a Paloma veio dessa amizade, né? E aí já me conhecia, mas eu não conhecia ela. E por internet a gente começou a conversar. E aí ela me comentou do podcast de vocês Graças a todos. E Deus, aí depois Santa de um Paloma. tempinho acabou acontecendo. Mas de vez em quando a gente tá sempre se falando. Um beijo, Paloma. Te adoro demais, demais, Tá demais. assistindo lá. Tem alguma perguntinha, diretor? Tem sim. O Paloma. Leona, tava falando da Paloma. O Ale tá perguntando aqui sobre o segredo do bater cabelo. Olha, Fiquei sabendo que você é a master aí nessa Isso. arte. ainda tá dando, hein? Ainda tá dando. Eu não sei mais quantos anos a coluna e o pescoço Vai segue. sofrer. Né? Aí ele Você pergunta tem noção? como se manter em pé. É incrível o que você faz. Não pode ter labirintite para começar. Senão, Se você cai começar a lá. ter labirintite ou nunca teve, de repente, se eu tivesse esse processo hoje em dia, eu teria que parar, porque realmente é, Gente, eu vi o vídeo, eu fiquei é como se chocada. fosse Eu uma falei, técnica, como né? não cai? É uma técnica que a gente aprende, novamente aprendemos com as mais velhas, tem a percussora do bate-cabelo que se chama Márcia Pantera, que é uma drag também que abriu portas para esse tipo de Fantástica, né? ritmo, né? E a gente faz o movimento do 8, né? Ou você circula a cabeça e tem várias formas de você prender a peruca. Tem super bonder, tem No meu caso, eu coloco uma volta de esparadrapo na minha cabeça, como se fosse uma alça, né? E aí eu coloco o grampo com as presilhas entre esse esparadrapo e a peruca. Então, no começo acontece da peruca. Você acaba não tendo noção de velocidade ou de peso, então a peruca sai voando. Né? Então já peguei várias vezes a peruca, tipo, oi, onde você vai? E aí você arranca esse esparadrapo, põe a peruca de novo, ou faz careca, e o povo entende que você não nasceu com aquilo. Então o público, por mais crítico que seja, ainda, tipo, isso acontece, né? Até uma hora que realmente não acontece mais. Mas é uma questão de técnica, assim, é uma questão de Mas até pra exercitar, mas de ir até pra- fazendo. Mas até para segurar a peruca, você acha que tem que ter uma técnicazinha também? Tem. Você entende o peso, Eu fiz muito isso Mas- dentro de casa, né? Novamente com essa Micaela Pitt, a gente ficava brincando na cozinha de pôr o drag music, que é uma música eletrônica, Sim. e a gente prendia dentro de casa a peruca e começava a bater cabelo. Batia com força, porque a gente falava, se aqui não cair com tanta força, no palco a gente nunca vai bater com tanta força. Então a gente sabe que aqui a gente pode extravasar, porque essa peruca caiu toda dentro de casa. Então a gente passava a peruca, cacheava, deixava pronta, prendia, colocava a caixa de som e batia até quando a peruca voava. Tipo assim, vamos bater até quando. Então colocava salto para ver se não ficava desequilibrando. E também a forma que você bate, né? Eu sempre olhei muito meu show. Como eu adoro o show de drag queen. Então eu sempre prestei atenção. Tem que ter um desenho. O seu corpo tem que estar adequado. Você não pode ficar toda batendo o cabelo toda torta, né? Então, Com medo dela se cair, assistir, veio também trazer a questão de você caprichar mais, de você ter noção do que você está fazendo, né? Da questão do momento desse bate-cabelo. Então, eu sou chamado como top drag, que seria da época as que batem cabelo. Então, que aí tem a caricata, que faz comédia, né? Tem a apresentadora, que ela não faz show, ela só apresenta a gente. Ela brinca com o público, ela diversifica a boate. Sim. Tem a transformista, né? Que faz os shows finos, shows de música lenta, com vestidos longos, aqueles vestidos de Miss. Sim. É igual esses topetes, assim, brinco grandes, que são shows parados que você presta mais atenção no lip sync, né? Na dublagem que está Sim. acontecendo. O nosso é aquele tipo de show frenético, né? E o que eu vendi no meu trabalho é o flúor. Porque aí
eu comecei a fazer algo que as outras não faziam. Não fazia. Elas faziam com muito brilho, elas faziam com perucas igual loiras, morenas, vermelhas. E eu vim com o colorido para elas já tinha passado a época. E eu, como fui ver quem elas, eu fui buscar referência, quando eu bati o olho eu falei, mas isso ninguém tá fazendo na boate. E aí eu ganhei uma peruquinha Chanel neon e ganhei uma produção. Uau, que E aí eu legal. fiz tudo flúor, né? Tanto que na época, a escassez de maquiagem, hoje a gente tem uma, uma extensão de marcas de maquiagem, É de produto, verdade. né? Eu fazia com pozinho de corante de vela. Meu É, Deus! são um pozinho fininho assim, e ele tinha de todas as cores. Lá atrás da igreja da Praça da Sé tem uma loja de essência, nós íamos lá buscar os potinhos. Eu tenho isso até hoje. E aí ele era bem cítrico, então a gente fazia maquiagem molhada Sim. e Bate, secava vai com secar. ele. Então quando acende a luz azul, a luz roxa, né, a UV, aquilo gritava, Ilumina, né? fica bem Eu forte. sempre tenho uma questão que as meninas também gostam de perguntar sobre, eu tenho lente neon. Então, hoje eu uso um líquido, mas antigamente eu pegava corante de comestível neon, colocava dentro do soro, você põe a lente lá dentro e o corante vai para a lente. E aí também acendia no neon. Meu Mas Deus, tudo diretor, truque, socorro! tudo truque. Não tinha brinco Gente, neon, a gente comprava o brinco, passava o spray para ficar neon, para até o brinco. Unha, eu colocava as unhas nos dedos, passava esparadrapo, pegava o spray, em todas. tirava o esparadrapo e a unha tava pintada de neon. Porque você não encontrava Se isso no virava, mercado, né? Se virava. A Márcia até umas vezes deu algumas entrevistas e falou que as meninas chegaram a usar carvão para fazer preto. O pretinho do olho, né? Para ficar a Sim, sombrinha sim. preta, porque na época os produtos eram muito escassos, ou só tinha produto para maquiagem artística, de palhaço, essas coisas assim. Então, tudo isso a gente foi se adequando, né? A facilidade que as meninas têm hoje de maquiagem, É, lojas de peruca, penteados, roupas. os A brincos, gente as era joias, tudo com tudo, né? muita luta, né? Eu não tenho orelha furada, então a gente compra, quebra um negocinho e cola com o Super Bond. Super Bond faz parte da minha vida em tudo. É orelha, só não dá pra colar os cílios, senão a gente fica É, cega. não pode, pelo amor de Mas Deus. Nem fala uma coisa dessa. Olha, sua participação no quadro Bate-Cabelo, da Eliana em 2012, é lembrada maravilhoso. até hoje, lembrada. né? O que essa experiência representou para você e para a visibilidade das drags na TV aberta? Olha, agradeço até hoje na produção da Eliana, que hoje está na Globo, né? Mas o SBT sempre foi uma das emissoras que mais abraçou a causa gay, as drags e tudo mais. E aí a produção fez um quadro chamado Bate Cabelo. Uhum. Primeiro para mostrar a diversidade de drags que tinha no Brasil, porque ela levou drags do Brasil todo, não foi só de São Paulo, e a arte de bater cabelo, porque cada uma batia de um jeito e se apresentava com figurinos diferentes, né? E Diferentes. tinha suas madrinhas, igual a Nani People participou, a Jim participou como jurada, como escolher com a Eliana qual a melhor, eram 2 por 2, qual a melhor daquela edição. Né? Então o concurso não era longo, era assim, já decidia qual das duas que levava o melhor bate-cabelo. E aí, em 2012 eu fiz o bate-cabelo e levei, né? Foi eu e a Laras, que é daqui de Diadema, Laras, ou é de Santo André, que hoje é trans, né? Eu acompanho ela até hoje, mas como ela era pequenininha, tinha o Sim. corpinho magrinho, mulher, ela virava praticamente as costas. Eu falei, eu tive que levar capa, levei 2 perucas, me maquiei toda neon, com unha neon, Então, ela com uma roupa cheia de pedra, eu falei, ela vai ganhar, porque se o nome do concurso é bate-cabelo, ela torcia a coluna para bater quase de costas. Eu falei, se for realmente levar o nome bate-cabelo, eu vou perder. E aí eu fui toda cheia de cacareco para, além do bate-cabelo, o Pra povo chamar ficar meio atenção. hipnotizado, É. E aí quem foi na época foi o júri, foi a Nani. E as palavras da Nani eu lembro até hoje. E esse vídeo vira e mexe no Instagram ou em alguma plataforma, o povo fala, você não vai lembrar de mim, mas te acompanho e Desde o consigo você programa, desde... Eu te conheci no programa Bate-Cabelo da Eliana, né? Tanto que o vídeo no YouTube tem milhões de visualizações até hoje, né? Você coloca Bate-Cabelo, é um dos Já. primeiros vídeos que aparece, é a Aparece. edição do programa dela. Nossa, que maravilha, né? Muito bom. Diretor, mais uma aí para nós? Vamos lá.
O Marceleza, ele diz o seguinte: filmes como A Gaiola das Loucas, Priscila, A Rainha do Deserto e cineastas como Pedro Almodóvar aju- Almodóvar. ajudaram a divulgar a arte das drag queens no cinema. No Brasil, quais as suas referências? Olha, teve Parangue-Fu também, né? Que foi Hum, muito legal nessa pegada. É, as minhas referências nunca veio de artistas normais, né? Sempre foram dos artistas da noite. Então, eu consegui ter amizade com essas pessoas, eu consegui me aproximar para conhecer um pouco da história dessas pessoas. Então, a Leona, ela sempre foi e sempre vai ser um pouquinho de cada drag que até hoje está aí, tirando algumas que não estão mais, mas que fizeram história como Verônica, como a Márcia Pantera, como Liza Bombom, como Jimmy Kerr, Hobbit Moon, que são perfis muito específicos, muito únicos, e que quem vai se inspirar vai pegar um pouquinho dessas pessoas e falar, eu quero o glamour dessa daqui, a dublagem daquela ali, o jeito da peruca dessa daqui, a forma de falar daquela ali, fazer e uma vai mistura. bater para fazer um grande bolo, né? Hoje em dia a gente entende que a RuPaul é sucesso, sucessão, Sim. né? O Drag Race, ele tomou conta em uma proporção ainda bem. Então as drags hoje em dia estão muito mais nessa pegada americana, tanto estilo de roupa, figurino, até mais ou menos o cabelo que eu estou hoje é inspirado em americanas. Então, a minha inspiração na época não foi nem os filmes. Eu acho que os filmes ajudaram a eu me entender como homossexual, que era normal e que tá tudo bem ser do jeito que eu fui crescendo, né? Então, na questão dos filmes, o que me ajudou foi como pessoa. Sim. A minha família ela nunca foi preconceituosa, então isso eu não posso reclamar. A minha família sempre me acolheu. Aceitar é uma questão de entendimento. Então eu entendia que eles me respeitavam, né? Isso é o mais importante, né? Isso, então ninguém nunca me pôs na rua, nunca me sacudiu por dizer que eu teria que mudar alguma coisa assim. Teve coisas retrógradas, mas isso com conversa, com o Sim, tempo, isso foi sim. normalizado. Mas não posso dizer que eu vim de uma família que Jogou me pra excomungou fora, por causa sim. de uma situação, sabe? Sim. Mas inspiração mesmo igual dos filmes foi mais como pessoa. O que me inspirou, o que é visto e feito até hoje, realmente são as drags da época, né? Olha, tem aqui no WhatsApp do programa uma perguntinha que nem tá, né? Mas vamos fazer essa pergunta. Bora. Fala assim: pergunta para ela sobre a vida espiritual, Eita. sobre a sua espiritualidade. Vamos lá, né? Né? O povo quer saber da sua espiritualidade, não só da. Vamos lá, né? Olha, aí já entra numa parte bem pessoal minha, que tem Uhum. a ver comigo, né? Mas que eu entendo que me assumir homossexual, ser drag queen, conhecer a noite, trabalhar como promoter, hoje faz uma grande diferença eu ser um sacerdote de Umbanda. Então, eu sou sacerdote de Umbanda desde os 28 anos de idade, praticamente, quando foram pessoas que começaram a seguir a minha espiritualidade, a acreditar na palavra do que eu entendia e estudava sobre essa Sim. religião, né? E o fato de eu ter essa facilidade de falar com pessoas, de acolher, de ouvir, porque você tá na rua como drag queen, você tá ali para levar alegria. Então, quantas vezes eu não estava com febre, ou eu não estava triste, ou estava com fome? Porque quantas vezes eu deixei de comer uma comida boa porque eu tinha um figurino para pagar? E voltando à em questão de família, eu não jamais eu faria um figurino num ateliê e deixaria devendo ser uma coisa que mais para frente eu estaria usando. Então, minha família sempre me ensinou a ter muita honestidade. Você tem que fazer aquilo que te cabe, aquilo que Sim. você tem como dar retorno, né? Então eu nunca tive o ovo no popô da galinha. Eu sempre fiz o que está aqui na Tá aqui minha na mão, mão, sim. né? E a religião não foi diferente. Eu comecei a exercer e comecei a abrir portas quando eu entendi que eu sabia o que eu estava fazendo, que aquilo era respeitoso, porque mexer com a arte é uma coisa, mexer Sim. com a religião é lidar com a vida do outro, né? Lidar Muito com o coisa seu séria, né? problema, com a Muito sua sério. felicidade. Sim. Tem a satisfação de você entender que a pessoa vem com um problema na mão
E ela vai te agradecer porque após aquele dia, obrigado pelo seu conforto, por você ter me ouvido, obrigado por você, mesmo não me conhecendo, ter me dado uma palavra amiga. Eu saí bem melhor, eu consegui uma outra oportunidade, eu vi com outros olhos, né? Além da espiritualidade, porque religião não é só incorporação. Sim. A religião, primeiro, é o seu corpo físico, é o seu entendimento. A religião é teoria, em primeiro lugar. A prática é no dia a dia, você entender se você serve para aquilo, se você está preparado para aquilo, né? Então, a partir dos 28 anos, essa espiritualidade começou a tomar conta da minha vida. Minha família já tem um pezinho lá, mas eu nunca frequentava como uma pessoa assídua, mas tinha um entendimento. Então eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a estudar com pessoas mais velhas e experientes na religião do que eu, para eu me encontrar, né? Aí eu comecei com incorporação dentro de casa. Morava numa kitnet ali na República, Sim. levantava a minha cama e ali mesmo eu incorporava e começava a fazer o meu desenvolvimento ali, né? Sim. E aí isso foi tomando forma, isso foi tomando crescimento. Até hoje nós estamos com um terreiro que estamos com mais de 80 pessoas como filhos da casa, ali na porta do metrô da Vila Guilhermina, na Zona Leste, linha vermelha. A casa já é praticamente na porta da plataforma, assim. Quando eu olho para trás, eu penso como as outras pessoas nunca vão ter noção, né? Só você entende o que você passa e você reconhece o seu crescimento. Sim, Então, com quando eu olho para certeza. trás, eu sempre penso assim: meu Deus, de uma kitnet a um terreiro de 3 andares, né? Mesmo sendo um terreiro alugado, ele serve para muita gente. A gente ajuda muita gente. A gente faz caridade para muita gente que precisa, ainda mais na Zona Leste. Então, são pessoas que depois que a gente jogou na internet, que a gente mostrou que o terreiro existia e entendia sobre o acolhimento, isso sempre foi muito abraçado. Então, tudo que eu acho que é positivo, a gente entende que está no caminho certo. Entendi. Independente dos nossos defeitos, a gente está fazendo algo que a gente tem um retorno positivo, que é o carinho, o respeito, o respaldo das pessoas de que aquilo está funcionando, né? E aí eu parei de pôr a Leone em primeiro lugar. E é uma coisa que eu sempre falo para mim na frente do espelho: me sinto satisfeito com o trabalho que eu exerci e que eu Sim. exerço. Eu conheci todos os estados do Brasil, conheci praticamente todas as cidades de Minas Gerais, que foi aonde eu mais trabalhei, levando o meu trabalho, levando o flúor, levando o meu nome, levando esse conhecimento. E quando a religião me tomou mais um braço, a religião falou: ó, as duas coisas ao mesmo tempo você não vai conseguir fazer. Então foi a hora que eu pensei: eu já trabalhei muito, já ganhei muito dinheiro, já gastei muito dinheiro, já me diverti. Conheço pessoas no Brasil inteiro que eu fiz amizade. E que se eu não trabalhasse com isso, eu não teria dinheiro para visitar lugares maravilhosos e pessoas maravilhosas que eu conheço que talvez nunca nem veio a São Paulo, mas eu fui até lá levar o meu trabalho e conhecer essas pessoas. Que bacana. E aí eu pensei: tá na hora de cuidar da religião. Se é isso que é para fazer, eu acho que, desculpa, parar de fazer isso nunca. Eu vou fazer igual uma artista que já é falecida, infelizmente, que é a Miss Biá, que com mais de 70 anos ela ainda se produzia e fazia festas e tudo mais com a mesma irreverência, com a mesma alegria. Então, eu vou seguir esse mesmo sentido. Só que hoje a religião ela tem um ponto a mais Na sua pelo vida. cuidado, pela auto-grandeza que a gente Sim. tem, e eu não precisei parar com nada disso, De fazer né? essas coisas, Então eu né? consigo me adequar com datas, por mais corrido que seja. Eu já fiz muito a questão de fecha o terreiro no final da noite, correr para casa, fazer barba, me maquiar, fazer tudo, correr, fazer show, voltar, se desmontar e no dia seguinte ter horário para poder abrir o terreiro, porque tinha gente ali te esperando para poder fazer procedimentos. E por mais corrido, meu esposo tá ali, ele sabe disso, né? Ele fala: não sei como é que a gente dá conta. As pessoas também falam: não sei como o senhor consegue dar conta. Mas foi a noite que me ensinou isso. A correria da noite, de estar com pessoas desconhecidas, de você ter que acreditar, você ter que fechar o olho e falar: se tá no meu caminho é porque é para dar Tá certo, certo, é pra né? fazer, E a né? religião continua dando. E falar em vários países, aliás, vários lugares, vários estados do Brasil, na verdade, aqui fala que, com exceção da Bahia, né? Isso, Você já apresentou em quase todos os estados do Brasil. isso. Como é levar essa arte para diferentes regiões, né? Estados diferentes, né? E se sentir. Como foi a recepção desse público em cada estado diferente?
Olha, Como que a Leona tirando pensa? a capital, o centro de São Paulo, em Sim. qualquer lugar que eu fui, você pode ter certeza que eu fui levada pelos braços. Sério? Sim. Ainda mais quando não Bacana, tinha né? internet, você era como se fosse Britney Spears. Te juro. A boate ficava entupida. Porque Lotado, saía. gente. Eu fui para Manaus, uma boate chamada Jungle, que abriu na época, e era a inauguração. Eu tive 3 outdoor em Manaus. Manaus, você Nossa. sair do aeroporto e um dos primeiros outdoors passando do aeroporto para dentro da Olha cidade, eu com uma foto minha deitada de verde, peruca rosa, e assim, diretamente de São Paulo pela primeira vez, em Manaus, na inauguração da boate Jungle, Leona Top Floor. E eu não tinha uma máquina fotográfica para tirar esse essa registro. foto. Ai, Leona, o que Né? Então aconteceu? isso Que aí não fica tinha? na. Não, eu não Faz tinha ideia, dinheiro não para ter uma tinha. máquina Mas tá fotográfica. gravado no seu coração, tá Isso, gravado. total, Então, é o mais total. Quem dera se a importante. internet e o celular existisse desde aquele Que tempo, tempo, né? né? Então, você chegar na boate e seu nome na recepção do hotel, você chegar numa cama do quarto e você ter chocolate, você ter cartinha, você chegar mais Receber esse calor cedo, das né? A gente pessoas, né? chegava mais cedo antes do show com uma outra roupa, com um outro figurino, e as pessoas tirarem foto uma atrás da outra e te elogiarem e falar que estavam com expectativa de te ver. Eu sempre fui colocado como uma das melhores maquiagens de São Paulo, então por me maquiar muito, por pôr muita cor, então as pessoas queriam pôr a mão. Tipo, achando que era uma máscara, porque as pessoas faziam um marronzinho, né? Uma Sim. maquiagem de mulher. Então, quando eu chegava toda encaralhada, o povo, gente, deixa eu ver se você Deixa eu ver cola se é isso, como que verdade, você como que faz? é. Então a gente eu voltava para casa me sentindo uma Britney É, Spears, né? Não tinha o cachê da Britney Spears. poderosa. Mas eu voltava de viagem podre de cansado, assim, realizado. Por isso que quando a religião chegou na minha vida, eu fiz um autoconhecimento meu e falei, eu tô satisfeito. Tô satisfeito porque muita gente conhece meu trabalho, muita gente tem no coração meu trabalho. Ele tá na TV, ele tá Sim. no YouTube, ele tá comigo, ele tá em foto. Então, tudo isso se fez presente, né? E Então, na vida de muitas pessoas, né? total, Que total. olha, Tem que muitas pessoas admira, hoje que gosta. moram. A maioria dos meus conhecidos e amigos estão tudo na Europa. Um dia eu vou, gente. Me esperem, porque eu vou. E eu falo que se eu for para visitar, eu não volto, né? Porque nem eles voltaram, por que que eu tenho que voltar? Voltar. Né? Então eu sempre falo, Então não deixa eu ir, fique por porque se eu aqui. for, eu não volto. E carregam, a gente sempre de vez em quando se fala, né? E aí a gente lembra dessas partes, desses pedaços, né? Que bom que a pessoa tá lá fora, tá vivendo bem. E ela sempre cita, que bom que você ainda tem esse figurino, porque eu tenho figurinos que estão comigo há 15 anos. Uau. Não por apego material, Sim, sim. por apego emocional, por saber que aquele figurino andou em lugares, né? Fazer show no Amapá. Uau. Eu pisei no Acre, né, no meio do barro, assim, tipo, um show de uma entendida que tinha lá e tava uma chuva, e mesmo assim aquilo aconteceu, eu saí do show toda molhada, bati cabelo com o cabelo molhado, porque a chuva, o temporal pegou a gente e você conhecia uma cidade pequenininha, que as pessoas olhavam para você como se fosse um ET. Sabe, assim, porque isso não tinha na TV, então, gente, mas da Ai, onde meu saiu Deus, isso? que Tipo, como que ela coisa. ficou desse jeito? De você ver gays pequenininhas, tipo, gays de 10 anos, de 15 anos, e elas olharem pra você igual eu olhei pra uma drag queen uma vez, tipo assim, Sim, ficar babando. gente, eu quero isso. E você falar, eu ainda tô em São Paulo, que a capital ainda vai me trazer certas situações. Quem tá no Acre, quem tá em certas cidades que não tem a Não tem essa estrutura. estrutura, né? Hoje até pode ser que tenha, né? Mas naquela época eu ia embora falando, meu Deus, quanta gente gostaria de fazer o que eu tenho, o que eu consigo, o que as outras cidades conseguem, e nessa cidade elas não vão conseguir, elas vão ter que sair daqui para morar no Rio, em São Paulo, em Curitiba, para conseguir ter acesso a essas coisas, né? A gente volta para trás e a gente vê a monstruosidade de tanta coisa que vem acrescentando na vida da gente, né? Quanta história, quanta coisa que a gente vai levar embora daqui. É verdade. Leona, você tá com fome? Você janta à noite? Eu como toda hora. Eu não tenho essa coisa de... Vamos pro Havaí, diretor? Vamos. Vamos lá? Que eu e a Leona estamos morrendo de fome.
Restaurante Vai lá. Havaí, mais de 30 anos no mesmo endereço, um restaurante tradicional aqui em São Bernardo do Campo. Aqui você encontra pratos à la carte, encontra porções, aperitivos, drinks e muito mais. Venha pra cá. Vem para o Havaí, a sua casa fora de casa. Estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2433, centro de São Bernardo do Campo. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. Já voltamos. Que bom que você está aí conosco. Tá gostando? Tá maravilhoso, né, gente? Tá gostoso, tá tudo de bom. Porque o olhar plural é assim. A gente olha de uma forma linda, maravilhosa. Eu tô muito feliz com sua presença. Você tá vendo que o povo tá aí, ó, bombando no chat, Obrigado, hein? gente. E, pessoal, olha só. A Leona, ela já esteve em programas de grandes audiências, como no Ratinho, Eliana e até com Marcos Mion. Como foi lidar com a exposição em rede nacional? Fala para a pessoa que está assistindo agora, nesse momento. Olha, maravilhoso, né? Porque para quem nunca foi, tanto que depois que eu fiz o meu primeiro programa, eu pedi tesão pela televisão. Porque você Sério? conhece os bastidores. Você vê a correria, gritaria, problemas acontecendo. O desespero do O povo. público tem que bater palma forçado, né? Tipo, bate palma. Tinha uma placa lá, palmas. E aí, cortou. Então, a apresentadora estava aqui. Cortou. Ai. Então, quando eu voltei a assistir televisão, eu falei, isso é tudo mentira. Aí você Não tem teve uma emoção. teve uma outra visão, Não né? tem emoção. Aquele choro, talvez, tinha emoção quando tinha uma história triste, por exemplo. Aí a pessoa vai E aí a chorar. pessoa acabava tendo emoção, tudo bem. Mas o rodar do programa, o horário, a gravação. Quando eu assisti o bastidor, eu falei, gente, que péssimo, não quero mais ver televisão. Mas é maravilhoso, né? Eles pagam tudo, então às vezes o cachê não era bom, mas te pega na porta de casa, te traz na porta de casa, tem almoço, janta, o horário que você chegar, o povo muito educado, tem um camarim amplo, com chuveiro, com frutas, com... Igual a Britney de novo, né? Várias vezes me senti na Britney. De você ser acolhido, que na boate muitas das vezes... O camarim é muito pequeno, Sim. não tem um espelho legal, é muito calor, você não tem acesso a muitas coisas, não tem um banheiro do lado do camarim, não é toda boate que tem esse acesso. E quando você vai para a TV, seja ela qual emissora, você tem aquele respaldo, né? No Rio, ainda tinha acabado de ter o negócio da pandemia, então Sim. tinha que parar na portaria, fazer o exame, tudo direitinho, então Uma isso loucura, demorava. né? Mas eu fui gravar no Rio, então eu saí daqui com o avião pago e de volta, um hotel maravilhoso, comida nem se fala, educação do povo, de conhecer o Projac que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? então eles andam com você por todos os estúdios. Eu vi estúdio de novela, a que questão legal. até de quando tem o BBB, aonde fica o BBB. Então, eles têm esse carinho, de mesmo você não perguntando, tem uma pessoa que te assessora e fala, Vamos enquanto a ali, gente está com tempo, vamos olhar isso, vem né? conhecer. No Calderola, eu fui um dia antes, porque eles gostam, como são vários programas gravados, já te colocam ali preparado para se mudar algum horário, você já está lá. Então, ele tinha feito um piloto, e que desse piloto acabou acontecendo, que era fazer um tipo de show de calouros, só que valendo dinheiro, né? Então, tinha primeiro, segundo e terceiro lugar, e aí você se apresentou primeiro, você já está em primeiro lugar. O próximo que se apresentar, se ele for melhor, você passa para o segundo. E se o segundo for melhor que o primeiro, o segundo empurra para você ser terceiro, né? E eu fui a primeira drag queen desse quadro. E por sorte, novamente, ou por via da vida, Nani People estava no júri novamente. Então eu lembrei de Eliana Bate-Cabelo, Nani People comigo, Sim. e lembrei dela no Calderola, assim como teve o 10 ou 1000 do Ratinho, Sim. a Nani People também estava Do Ratinho. no júri, É né? sério, no Total, Ratinho? assim. E eu Que legal. amo. Beijo, Nani, se você assistir agora ou depois. Eu acho que isso é marco de caminho, né? Sim. Tipo assim, a história da Nani em si já encanta a gente. E ela estava sempre ali no júri. E no Calderola ela estava lá.
Foi até o dia que a Joelma também fez show, né? Também se apresentou e tem a ver com o bate-cabelo. Sim. Porque a Joelma Porque a também Joelma, bate ela cabelo. dança sempre batendo. E aí a né? Joelma fez a apresentação e sentou no júri, né? E aí ele fala a questão da drag queen, bate-cabelo, vamos ver se é melhor que a Joelma. Vamos ver se é... E E só aí quem eu- bate quem entende, né? Porque ela né, Isso, direto, é. né? E você bater o seu próprio cabelo Sim. é uma coisa que você sabe que não vai cair, não vai Sim, doer, sim, tá sim. ali na sua cabeça, né? Agora, Peruca outra tem todo um coisa, peso, tem é. grampo, dói, é calor, tem toda uma situação. Então, por isso que o pessoal acha impressionante, eu concordo, porque é muito trabalho para chegar Sim. nisso, né? E aí, eu sempre fui para os lugares sem muita expectativa, para eu não ficar me decepcionando. Então, eu fui me divertir. Você consegue, é? Consigo. Eu detesto me decepcionar, eu fico muito para baixo. Então eu preciso não ter expectativa. Sim. Então eu fui para me divertir. Ah, o meu trabalho vai estar de novo na TV, é a Globo, horário nobre, é um programa de tarde, um programa que o Mion vai dar todo o respaldo. Então eu vou lá bater cabelo, mostrar cor, fazer palhaçada. Então eu fui, tô com tudo pago, eu não tô gastando nada. Ainda tô saindo da minha casa, ainda vai ficar gravado na televisão, vai ter na internet. Então eu vou. E de repente eu fiquei, né, com palavras lindas que a Nani fez na oratória, lá na hora de fazer o voto, e ela era a última a votar. Então ela fez uma soma para quem ela tinha que votar, que o último, 1/10 que ela me desse seria meu. E ela falou: estou votando na Leona por ser um profissional da noite, por ser uma pessoa que não é reconhecida. Nós não somos reconhecidas no mundo como algo. Então, estar no horário nobre, numa TV tão bem colocada, fazendo um Aberta, trabalho que né? muitas das vezes só está no gueto gay. Sim. E ela está se apresentando em 1 minuto e meio aqui, fazendo... Não dá para fazer tudo que ela faz só em 1 minuto e meio. E ela está sendo guerreira em dar a cara a tapa e mostrar tudo isso que ela está mostrando. Então, além da emoção, teve a questão do ganho. Aí foram 10 mil pilas, né? Demorei uns 3 Muito meses aí bem-vindos, para né? receber. Muito bem-vindos, porque eu comprei uma máquina de lavar, eu comprei televisão, Nossa, eu fez comprei... a festa, diretor. Só não convidou a gente, Eu né? recebi na sexta-noite, no sábado à tarde, os 10 mil eu já tinha gastado tudo. Nem um Mac eu comi. Porque realmente ele já estava direcionado para coisas úteis que eu precisava dentro de casa, né? Então, Gente, nosso horário tá quase chegando ao final, mas eu tenho 2 perguntinhas aqui. Tem alguma para você aí, diretor? Não, tem vários comentários interessantes aqui. Então fala desses comentários, a gente quer ouvir. Vamos lá. Espera Fala. Um pouquinho. E aqui o negócio gira rápido. Eita, tô vendo, tá com tudo. gente, lá, fala a para pedir Kátia. 2. A Kátia, ela fala assim... Oh, meu Deus, espera um pouquinho, gente, que tá falhando o negócio aqui. Você é de onde, Leona? Tem Eu gente sou perguntando. de São Paulo, capital mesmo. São Paulo, capital, Giovânio, tá perguntando. De onde ela Nasci é? no bairro do Carrão, ali. Conselheiro São Paulo, Zona Leste. Zona Leste. E abri o terreiro na Zona Leste e voltei para E Zona o negócio Leste. tá pegando fogo lá, né? Nossa, de quarta-feira a gente recebe da rua de 90 a 110 pessoas para ser atendidas. É de sério? quarta-feira. Gira de Exu e Pombogira, que é uma das coisas mais famosas hoje em dia, né? É, a gente escutou aí, né, diretor? Achei aqui o comentário da Kátia, desculpa Fala. aí. Ela fala assim que é um pai de santo incrível, acolhedor, humano, sensível e divertido, carinhoso e um verdadeiro pai. E gratidão. Ah, eu que agradeço. E a Kátia é uma das frequentadoras do terreiro, uma das consulentes que está com a gente há um bom tempo e não rede esforços para estar sempre junto com a gente lá. É uma pessoa muito carinhosa, mãe de família, e é o que eu falo, que tem consulente que nem precisa ser filho, né? Ou já é como se fosse filho da casa, porque está sempre interagindo com a gente. A Kátia já foi comigo para boate, já viu se maquiar, então não vale, né, Kátia? Mas eu agradeço sempre pelo carinho, por estar aqui a gente em público e você E ela mandou muitas mensagens, colocar né, essa, diretor? manda, ela é várias super aí, fã. né? As meninas falam: meu Deus, ela é uma psicopata, ela tem sua foto de tela de descanso no No celular, celular. meu Deus. E aí eu falo: gente, é carinho, é afeto, é apego, deixa a pessoa, deixa ela curtir. Se ela me raptar, eu te garanto que ela não vai me levar para um lugar ruim. Quero que você mande um abraço especial pra Rawane do Social. Ela é... Rawane, ela é um trans, beijo, ela é um um amor, ela abraço já veio aqui no grande programa. já. E ela era pra estar aqui hoje pra te ver, pra te conhecer, tirar uma fotinha. Travestinha.
Oi, Rawane, um beijo pra você, O viu? meu é de 600. A Franciene tem mais um depoimento aqui. Diz que você é um exemplo que muitas das vezes nós usamos desculpas para nossos problemas, que na verdade é o que nos falta é a resiliência. Com Oh, certeza, Ela te tem como concordo. um exemplo de Que resiliência. bom, obrigado. Porque elas veem que a gente não para um segundo, né? O terreiro tá lá aberto com o desenvolvimento dos filhos e eu tô aqui no podcast. Pra E você assim, ver. muitos elogios para a sua maquiagem, e eu tenho que ressaltar isso, viu? Olha, sua maquiagem é uma Muito coisa obrigado. Muito obrigado. incrível. É feito pra Também, vocês, né? Incrivelmente mesmo. incrível essa maquiagem, gente. Eu tô babando aqui. Não sou entendido do assunto, mas Só eu que fiquei, como só diz não a pode Ciane, fazer em mim, né, fiquei Ale? Meu Deus do impactado. céu, tá vendo, Ale? Pra eu poder vir apresentar Um dia ela pode estar de drag queen, Ale. Ela eu pode. gostei. Eu sempre falo que a drag queen, ela se maquia pra ela enquanto ela tá na frente do espelho, né? Eu demoro 2 horas pra fazer só o rosto. E depois disso, são as pessoas que me vê. Porque você não anda com o espelho Sim. se olhando, né? Então não dá tempo da gente namorar a gente. Eu Mas é namoro quando eu volto pra casa Mas e falo, você vai ter faz, que tirar. você que faz. Sou eu que faço. A drag queen, ela acaba tendo que se Caracas. automaquiar, porque se ela vai trabalhar, viajar, não tem como a Não tem pessoa como ficar pagar levando, o maquiador. é. Então você acaba, a não ser Glória Groove, Paulo Vittar, tem gente que tem dinheiro, eu não sou a Britney novamente. E aí a gente aprende a colar as pedras do figurino, fazer peruca, enrolar, comprar e fazer seu próprio cílios, colar unha, porque não dá pra gente pagar terceiros, né? Então, É pra ao viajar longo da e vida a sair gente vai carregando, aprendendo a fazer aprendendo, né? tudo. Mas olha, tá uma perfeição tudo. É unha, é cabelo, gente, é tudo. A maquiagem. É tudo pra vocês. Tudo. Pra vocês de casa, tá vendo, gente? Olha, o centro de São Paulo é um dos grandes palcos da noite LGBT. Como você vê a importância desse espaço para manter viva a cultura drag? Eu acho que tem que, em primeiro lugar, ter frequência, né? Você tocou num ponto importante, porque depois da pandemia, alguns lugares muito bacanas também não conseguiram se sustentar e fecharam. E outros acabaram, assim como essa Danger, que eu fui Sim. drag Danger, e tem uma história grandiosa no centro de São Paulo, ela acabou fechando por falta de público. Nossa. Porque lá é uma casa de show. Sim. Assim como o Blue Space, assim como o Watch Tunnel, ainda coloca a drag para fazer show, né? Fazem questão de ter uma Sim. drag como hostess, uma drag no bar, uma drag apresentando, uma drag fazendo telegrama, porque nós fazemos parte dessa história. E hoje em dia as boates, as baladas, as festas estão muito voltadas só para um público e a drag não faz parte daquilo, né? Então isso tem dificultado. Hoje em dia tem as festas como a Runway, entre outras festas que trazem as drags da RuPaul, que dá um público estrondoso, mas que ainda assim estão lá pelas drags americanas. Estão introduzindo as drags brasileiras, mas antigamente existia uma festa chamada Priscila, onde essa drag ganhava 20 mil reais. Porque ela ganhava em euro, né? Ou em Sim. dólar. E a boate ficava estrumbada para ver essa drag star da RuPaul. E aí a gente tem um elenco de show de 5, 6 drags numa noite só, numa boate, com vários shows diversificados com balé, como na Blue, e meia dúzia de público. Então, pra gente, é desesperador. Desesperador, né? Diretor, tá Então, a vendo gente aí? precisa de frequência, a gente precisa entender que a nossa arte, já que ela não é valorizada no bolso, ela precisa ser valorizada, porque, novamente, isso aqui que vocês estão assistindo é para o outro, Sim. né? E o cachê não paga tudo isso. Mas o amor, a dedicação, a vida que a gente colocou nisso, ainda assim é para os outros, né? E você faz com muito carinho, né? Porque Total, você tá- total. Olha, fora do palco, quem é o Leandro Góes? Olha, o Leandro Góes é Da Cal, né? uma maricona de 42 anos, que eu completei agora dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto. Leão, para tudo, Bial. Que eu também sou leonina, dia 22 de agosto, tô aqui, tá vendo aí? Por isso que ela não desiste. Tá vendo, gente? E olha lá, Leonina, leonino também ali, geniosa. ó. Olha lá. 15 de agosto. Somos geniosos, somos caprichosos, né? Somos orgulhosos do nosso verdade. poder, mesmo sem esfregar na cara de ninguém. Nós não verdade. precisamos esfregar nada na cara de ninguém, só basta dar um rugido.
Então eu sou um homem, me sinto homem, me entendo como um homem, gosto de ser homem, satisfeito com a minha vida, satisfeito com a minha religião, satisfeito com a minha educação, satisfeito com a minha família. Sou uma pessoa satisfeita. Se eu não posso olhar para você e falar que me falta algo, me falta adereços, Sim. viajar para fora, Sim. conhecer outros lugares. Mas isso é uma coisa que se eu guardar dinheiro, se eu Muito investir, eu vai. ainda consigo. Sim. Mas se eu falar para você que eu ainda gostaria de certas coisas, ou que falta nessa vida toda, falta algo, sou um homem satisfeito. Sou um homem. Conciliar tudo isso. Eu A acho sua que é vida no automático. terreiro, a sua vida como Automático. drag, sua vida em casa, como todas essas... Automático, é assim, é ter datas, ter horários. E consegue E tudo. tá sempre atrasada. Hoje ajudou por causa da Blitz, que menina, quando o policial viu a gente parando, você não tá vendo que tem uma drag, amor? Solta o carro. A gente tá atrasado, a gente vai pra Diadema. Não sei se eu volto de Atravessar a Diadema. cidade, né? Vai que eu não volto de Diadema. Esse ainda tá me parando. Diretor, você escutou essa? Nada contra Diadema, gente, Gente, mas por favor, eu não por vivo Deus. aqui, né? Eu já fiz muita parada aqui na Praça da Moça, Aham. que teve já, acho que a parada desse ano, né? Teve. Então eu já vi muito se apresentar aqui na Praça da Moça, conheço muitas artistas daqui, mas eu falo brincando porque eu sei que é uma distância É verdade. bem significativa, né? Verdade, é. Mas eu acho que a palavra, eu acho que é o automático. A noite me ensinou isso, a religião continua me ensinando isso, que eu tenho que ir lá e fazer e depois obter o resultado. Então eu não penso muito, sabe? Eu levanto, tenho meus horários, E faz. vou fazer. Que Eu volto com meu esposo e falo, mais um dia concluído, viu? Deu tudo certo. E ele não fica doido com você, não? Fica doido com a gente, né? Ele já se acostumou. Acostumou com essa Doido tudo, não né? com a questão nervoso comigo. Não, eu falo Não, de ele dessa aprendeu a ter essa agenda, né? adrenalina. Tanto que ele não dorme muito, ele já acorda, eu falo que ele já é drogado o tempo inteiro. Ele não precisa se drogar se ele se drogasse. Porque a gente dorme, a gente tem horário para começar na religião, né? Sim. Nossa casa começa os procedimentos a partir das 6h30 da tarde. Sim. Então a gente fala que a gente tem horário para começar. Mas a gente, como Pra somos os terminar, últimos, a gente chega, ontem a gente chegou em casa às 4h30 da manhã. Né? Caraca, Então, não quase nada. Tá todo mundo praticamente Sim. em casa já. E a gente tá indo para casa porque eu tenho que passar a chave no terreiro para dizer pronto, a função de hoje Terminou. acabada. Acabou. Então ele deita cansado, ele acorda. Quando é umas 9h30, 10h, ele já abre o olho. Hoje, como é dia de folga dele praticamente, ele tentou esticar um pouquinho. Mas aí já dentro de casa ele fica, não sei o que fazer. Qual que é o nome dele? Perdido. Eduardo. Eduardo, folga, né? Tu viu a folga? Você tá aqui hoje. Tá de folga hoje. Aí eu queria não conseguir fazer nada. Ai, Então, meu mas Deus. é essa frase, é essa palavra, não fazer nada. Senta no sofá, vê o YouTube, vamos falar da vida dos outros, vamos falar da nossa vida, vai comer besteira, vai. Então, a gente tá tão automatizado no trabalho Sim, e na satisfação que quando fala parou, a gente não consegue parar. Eu sei como é. A gente quer. Aí, quando a gente chega em casa às 11h30, meia-noite, tá cedo. Por quê? Porque a gente tá acostumado a ir dormir 3, 4 horas da manhã para acordar no outro dia cedo, né? Imagina. E olha que a minha vida, todas as pessoas que mandam mensagem pra mim falam assim: nossa, você não para. Nossa vida é tão corrida. Você tem tempo pra mim? Você tem como receber? Tipo assim, gente, eu As falei, pessoas gente, lá no terreiro ainda falam assim, ninguém fala. pai, o Eduardo tem a loja, ele tem uma loja de artigos religiosos, né? Que Sim. ele saiu do CLT Sim. e o Exu da casa falou, não, vai parar de ser empregado, vai ser seu próprio empreendedor. Não, eu não sei fazer isso, não vai dar certo. Ele falou, comigo vai. Aí abriu já há mais de um ano uma loja de artigos religiosos e aí ele faz os horários dele, né? Sim. E aí o pessoal às vezes pergunta assim, pai, o senhor tá sempre aqui no terreiro e eu vejo que o senhor é casado. E a sua vida pessoal? Falou, olha, a gente não auxilia muito bem, mas a gente não deixa de sair quando a gente quer sair, para ir principalmente comer. A gente adora comer coisas boas, ser peculiar na nossa saída. Então, Sim. a gente sempre tenta combinar, igual fez aqui o podcast. Aí, vamos chegar um pouco mais cedo em casa. Vamos passar em algum lugar para a gente comer? Para a gente dar risada. Então, esses momentos a gente acaba curtindo. Dentro de casa também, no nosso momento de estar junto, por mais que a gente está cansado, mas a gente tende assim, poxa, a gente tem tranquilidade, a gente tem paz, tem a cabeça no lugar, não tem ninguém enchendo o saco da gente, a gente não deve satisfações, sabe? Então, a gente se curte do nosso jeito. Entende que a gente não vai morrer amanhã, a gente não sabe quando vai morrer. Mas a gente também não precisa fazer nada correndo, né? É verdade, muito bom, né?
Então, eu sou daquelas mulheres que quando eu tô com fome, eu fico muito brava, gente. Eu sou nervosa quando eu tô com fome. Eu não Eu consigo fico- fazer muita coisa, né, com fome. Eu fico Quando eu muito... tô com fome, eu quero ficar em silêncio. Porque Se tiver alguém falando muito perto de mim, eu eu já quero não comer. gosto, já quero Eu ficar quero- quieta. Pra me já- ganhar, é me chamar na sua casa e a gente sentar ou sair pra algum lugar pra comer. Pode ser qualquer coisa. Eu não digo nem de ter algo maravilhoso pra comer. Vamos comer? Vamos comer. Vamos. Precisa ser algo extraordinário. Diretor, e aí, chegando ao final? Chegamos ao final. Quer dar um abraço, mandar um abraço para alguém? Eu quero agradecer a todos, o pessoal aqui do chat, das perguntas. Depois a Leona vai poder assistir e ver todos os comentários. Vou assistir umas tem 3 É ou uma 4 lista vezes. enorme. Tá, a lista tá enorme. E agradecer a presença da Leona e parabenizá-la pelo trabalho que ela faz, não só como artista, mas como representante espiritual e o exemplo todo que ela dá. E uma das palavras que ela falou que mais fixou na minha mente, né, foi estudar, né, estudar para conhecer a sua religião. Então, muito do preconceito, principalmente com as religiões espíritas, estão baseadas na ignorância, né? As pessoas precisam ler, precisam estudar para poder entender e eu acho que foi um recado muito importante. E parabéns, é isso. Obrigado. Bom, não faltou mais nada para mim, né? As palavras são escassas Não, agora. O fale diretor sim. falou tudo, né? Fale sim. Mas olha, deixa eu te falar. Para finalizar, eu gostaria, para encerrar tudo, que conselho você daria, né, para jovens drags que estão começando agora e sonham com uma carreira como a sua? Então, só para finalizar, um recado para esse povo e você pode mandar um abraço para quem que você quiser, enfim, mas responde o que você diria? Não ser iludido, né? Não tem ilusão. O cachê da noite, principalmente do nosso país, não vai pagar o que você vai vestir. Não vai pagar os elogios que você pode receber. É a pessoa entender que se ela quer ser drag queen, ela seja. Mas que ela leve coisa boa. Que ela leve beleza, que ela leve um bom cheiro, que ela leve alegria, que ela... Não, acho que drag queen não combina com grosseria, Sim. com cara feia, com palavras ruins. Eu acho que drag queen tá ali pra trazer uma emoção positiva para as pessoas. Alegria, Então, né? você quer ser drag queen? Hoje, as plataformas de venda, você já recebe tudo em casa, de peruca, maquiagem e figurino. Você não precisa nem ir ateliê mais se você quiser, né? Ser todo mundo pode ser. Ficar e permanecer, aí é uma escola. Hoje eu existo e persisto. Não para mostrar nada para ninguém, para entender que isso me salvou a vida inteira. Eu nunca trabalhei registrado na minha vida. E a Leona sempre foi meu ganha-pão. Ela eu trabalhei a vida inteira com o que amo. Então, você tem que trabalhar com o que você ama. Porque ir embora desse planeta nós vamos. Mas que pelo menos eu leve coisas boas, né? Do que eu fiz. Eu acho que a gente já tem que fazer tantas coisas obrigadas por direções. E aí trabalhar... ter satisfações obrigatórias, isso já é muito ruim. Então, eu acredito que eu escolhi, por mais árduo que foi, a melhor profissão. Isso me salvou de depressão, isso me salvou de doenças, isso me salvou de situações mentais que eu vejo que muita gente hoje passa e que a Leona foi realmente o meu alicerce, foi minha amiga, foi minha mãe, foi a minha alegria e continua sendo, não só a minha, como de muitos, né? Então, se você quer ser drag queen, procure um bom profissional, aprenda, estude sobre, veja sua referência, né? Nós estamos aí há muito tempo, tem a primeira geração antes de mim que tem uma história linda, que abriu portas, que apanhou, que foi presa, que participou da primeira parada, que teve problemas sociais, para que hoje a gente saísse da rua, né? Assim, sem ninguém olhar feio, sem ninguém bater na gente. Então, quer ser drag queen? Conheça a história do seu país, conheça a história da drag queen da sua região, para que você entenda como que você pode levar melhor esse trabalho, né? Para mim, acho que é o alicerce de um grande conselho, assim, ter conhecimento antes, para você não falar coisas que não deve ou não se referir só a coisas americanas, né? Sim. Nós temos uma história linda aqui do Brasil e de vários estados sobre a drag queen nacional, né? De como tudo isso se formou e é necessário ser colocado em prática e respeitado sempre, né?
Obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigado a todos, obrigado a oportunidade, a toda essa equipe. Tá todo mundo chorando aqui, gente. Todo mundo chorando. Obrigada, gente. Obrigada. Quer Mais mandar um uma abraço pra vez, alguém? Um abraço quero mandar um abraço pro meu marido, um beijo, um abraço bem apertado. Ai, Eu meu sempre Deus. uso isso como referência, porque como ser um sacerdote novamente, a gente só dá o que a gente tem. É verdade. Então eu tenho uma boa casa, eu tenho felicidade, eu tenho saúde, eu sou bem casado, sou uma pessoa honesta, nós temos direcionamentos, nós temos estudo, nós temos inteligência. Então, para ser um direcionador, para ser uma boa drag queen, para ser um bom ser humano, você tem que ter coisas para dar, Sim. não que te falte, né? Ele me acompanha em tudo, foi uma pessoa que era ignorante e tinha preconceitos com drag queen, com a noite, com a umbanda, e hoje é um grande filho de santo, é um grande umbandista, um grande médium, é um grande companheiro de drag queen, ajuda eu a fazer bolsa, dá palpite em peruca, dá palpite em música, e eu gosto porque isso mostra a participação, e eu vejo que nada disso é por obrigado. Sim. Não é porque eu quero que ele me acompanhe, porque ele sabe que eu poderia vir fazer meu trabalho e voltar, e ele em casa descansando. Sim. Ele tem prazer de acompanhar, porque ele conheceu o outro lado Entendi. de tudo isso, tanto da religião, quanto principalmente da noite, da drag queen, do camarim, né? Então só tenho que agradecer a toda a minha família, agradecer a todos vocês que estavam aí e Nos estão. assistindo, Eu fiz outros podcasts com esse tempo pra cá também, falando de várias coisas. Eu vejo que as pessoas do terreiro, que os amigos assistem depois, mandam elogio. Sim. Então que o canal de vocês, que toda essa equipe cresça cada vez mais, Amém. que Orixá abençoe todos vocês, que Exu proteja todos os caminhos, que não aconteça nada de ruim, que tudo aquilo que seja merecedor, que o maioral esteja sempre no caminho de todos nós, tá? Obrigado, Valeu. obrigado mesmo. Espero que esteja uma próxima, sem blitz Com e certeza. sem correria, mesmo aqui em Diadema. Com certeza. Que assim Gente, seja. e o Olhar Cultural fica por aqui. Beijo carinhoso pra vocês. E até logo. Até breve.